É isso aí. Mais uma vez estamos aqui no Teoria Central para mais uma live, agora com um projeto novo, onde temos alguns convidados, traremos alguns convidados para conversar sobre vários assuntos, como já é de costume entre a gente. Antes de mais nada, queria dar o meu abraço a todos vocês que estão entrando, né? Pelo carinho e pela generosidade nesse tempo de estar conosco sempre nessas lives. E hoje, como vocês que já nos acompanham pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, o nosso convidado é o Adriel Riso, né? Vou chamar ele. E iremos falar um pouco sobre teologia do prazer. Já mandei o convite para ele, esperar ele aqui entrar para esse bate-papo. Aceitou? Aceita, Adriel? A barba não para de crescer, né? Também não tem uma barbearia trabalhando. Tá bom também. Tá tranquilo. Adriel, aceita, Adriel? Já mandei o convite para você, meu querido. Vamos conversar, que o povo tá louco para ouvir você falar sobre esse tema aí. vou ter que te frustrar, viu, Fernando? Você tá falando aí que prazer é ver essa barba cortada, você vai viver então na frustração, meu querido. Sinto muito. Manda para mim, Adriel tá falando que não chegou para ele o convite. Tenta você me mandar a solicitação. Vou mandar de novo, hein? Tá difícil a tecnologia aí para esses caras, hein? Vou mandar de novo, Adriel. Não é? Você me viu de máscara esses dias, né? Agora Não é? sim. Paga a internet, Adriel. Eita. Foi? Chegou aí? Tá Não, ouvindo? sem imagem. Não, tá só processando. Agora foi. Foi? Aê, agora foi. Ajeita aí esse. Penteou o cabelo, meu querido? Eu fiz o que pude. Mas tá bom, tá bom. É o mesmo Vamos problema da sua conversar. barba. Não, eu também fiz o que pude. O meu cabelo tá alinhado. Isso. Tudo bem? Teoria Central, aliás, quem ainda não curtiu, bora curtir. Bora curtir, tô te ouvindo. Tá. Tô te Só a ouvindo, pode internet aí do falar. ABC que é ruim, né? É. Então, Tem dado uns picos. Aqui em casa eu não tenho tido tanto problema com a internet, não, mas tem alguns lugares que tem uma galera que tem reclamado. Mas você estava falando, agradecendo ao convite, a gente aqui do Teoria Central que agradece, não só pela disponibilidade de participar dessa live com a gente, mas também de todas as mensagens que você mandou pra gente com tamo junto. devidamente agendados e logo a gente vai estar tratando com eles. E aí, quando a gente teve a ideia, nas nossas conversas, de chamar alguns convidados, a gente falou assim, por que não chamar a galera que está com a gente já acompanhando, que está participando ali, sugerindo alguns temas, e aí eu lembrei de você. E lembrei de uma conversa nossa, uma vez, né? Não era um retiro, mas era um evento com os jovens lá dos colégios das Irmãs de Santa Catarina, que no momento ali de descontração na fogueira,
a gente falou um pouco sobre essa ideia da teologia do prazer. E aí eu falei, vou chamar o Adriel para essa live, para ele explicar um pouco para a gente o que é isso, teologia do prazer. Então, Adriel, antes de você começar a falar, eu gostaria que você pudesse aí, para quem não te conhece, para quem está acompanhando essa live, para que você dissesse um pouquinho sobre você, e aí introduz o tema e segue o jogo. Legal. Eu sou o Adriel, eu sou formado em teologia pela PUC, né, tenho essa formação, tenho especialização em teologia pastoral, também sou formado em pedagogia e trabalho junto com o Rogério, com a equipe aí, que também tem uma galera assistindo, né, que é a Dai, está assistindo, já mandou, falou do cabelo, né, porque a gente tem que dar de cabeleireiro em casa, então acaba cortando e fazendo cabelo moderninho. Mas trabalho com teologia, trabalho junto com a equipe de pastoral com as irmãs, né, da congregação de Santa Catarina. E é legal o convite do Rogério, que veio, né, do Teoria Central em relação a porque foi numa conversa descontraída. Tava eu, você, o Paulo Aquino, acho que o Laes, tinha uma galera ali, a gente começou a conversar sobre, e a gente nunca conseguiu terminar, né, na verdade. A gente foi conversando, surgiu as ideias, a gente falou, putz, dá pra gente marcar uma conversa e tal. Isso foi em 2018, se eu não me engano, no encontro com os alunos, né, da rede, e a gente estava lá trocando ideia, e aí veio o convite, achei bacana, né, principalmente pela questão dessa ideia do Teoria Central de abordar vários temas, principalmente em relação às realidades de hoje, e eu acho bacana esse tema, né, porque às vezes o pessoal deve estar perguntando o que é esse negócio de teologia do prazer, ou o que é essa questão de compreender a alegria como um processo, ou a alegria ou o prazer como um processo de santificação dentro dessa linha mais teológica aí. Mas de frente para o Rogério, não, vai ser vai fazer junto. Como sempre, a galera pode ir mandando as perguntas, pode ir ajudando durante a live aí com a pauta. Vamos então. Eu lembro que a gente falava lá atrás, só para contextualizar um pouco a galera, que principalmente hoje, né, dentro do cristianismo de uma maneira geral, existe muito essa ligação de que a salvação, digamos assim, né, essa ideia de santidade, principalmente pela geografia, quando você estuda ali aquilo que é a vida, aquilo que foi a vida dos santos, um pouco da biografia destes santos, a gente vê muito sofrimento, a gente vê muito a gente falava que passa para quem está chegando nessa leitura, ele me olha e me abençoa e me dá essa graça da salvação, né, um pouco ali dentro dessa questão também, um tanto quanto calvinista, digamos ali, né, da predestinação, coisa e tal, mas a gente vê muito poucos relatos, ou quase nada de relatos, né, dentro do cristianismo, de pessoas que tiveram ali uma vida prazerosa, né? E aí a gente precisa contextualizar bem, eu acho que a gente vai fazer isso nessa live, sobre o que é essa ideia de prazer, para chegar até essa salvação, né? E é isso. E aí a minha primeira pergunta para você, para a gente poder trocar essa bola aqui, por que isso? Por que você acha que o que mais pega hoje dentro dessa linha cristã, no âmbito geral, não só da teologia católica, mas nas outras teologias também, que de alguma forma, né, privilegiam ou dão mais luz, né, colocam mais luz dentro desse aspecto do sofrimento e não tanto ali do prazer?
Então, para entender prazer, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo aí, e algo que a gente já conversou um pouco antes da live, porque assim, o prazer ele é entendido na filosofia antiga, né, na origem da filosofia, quando a gente começa a falar não só do prazer, né, mas da relação homem-deus, ela tem um processo de entendimento, como processo são etapas, né, são fases, a gente tem que entender isso, né? A gente vê na origem da própria filosofia que até então a mitologia, depois a questão dos deuses para poder explicar os fatores naturais, depois a gente começa a entender e enxergar na filosofia chegar a uma transcendência, aí depois você vê a gente negando esse processo da transcendência, e aí a gente chega no maniqueísmo, né? O maniqueísmo que é um dos grandes responsáveis para a gente começar a enxergar essa divisão de prazer e sofrimento, ou o corpo é pecado e a gente tem que elevar a nossa alma, né? Porque a alma é imortal. Então, quando surge essa alma e começa a fazer essa divisão, o maniqueísmo, que é um dos pontos chaves de maior influência no cristianismo, que aí a gente tem Santo Agostinho, né, antes da conversão, era um dos grandes expoentes do maniqueísmo, quando começa a entrar essa dualidade, que aí começa a enxergar o prazer, ou tudo aquilo que é vinculado ao corpo e à carne como um mal, como um pecado. Né? Então, esse da mais é isso que a gente não pode perder, a sua fonte é filosófica. É o jeito de pensar o ser humano. Então, ali já começa a grande questão desse dualismo. Então, negue a carne, olhe a alma, porque é ela que é eterna. Né? Mas aí a gente vê outras E, tantas correntes, né? Os pitagóricos, o epicurismo e afins. sim. E aí, é mais ou menos dentro dessa linha aí da carne, né? Digamos assim, dos prazeres carnais, dos prazeres espirituais, que de certa forma o cristianismo ao longo dos séculos, e aí depois as, as suas várias divisões que teve a partir do cisma do Oriente, né? E depois as reformas protestantes, que vai distinguir ali aquilo que a gente pode chamar de prazer espiritual e prazer humano dentro dessa lógica. Os prazeres terrenos, né, dentro dessa linha. Você ia falar, desculpa. A gente pode chamar isso da ascese, né? Então, a procura da ascese, ela é sempre uma busca espiritual. Então, eu nego a carne e aí busco aquilo que é do espírito. Só que é interessante porque, assim, por exemplo, você como um franciscano, né, e os franciscanos que estão assistindo, Francisco, no fim da vida, ele pede perdão ao irmão corpo. Por quê? Porque ele percebe que ele deixou de cuidar da saúde do corpo, né, se mortificando, e aí é algo legal para a gente poder falar, as mortificações, achando-se que ele estava numa sese espiritual. Né? E aí ele entende que talvez se ele não tivesse estragado tanto o corpo, viveria mais e poderia fazer muito mais na Terra, né, sendo uma pessoa de harmonia nesse sentido. E aí ele entendendo isso, ele pede perdão ao irmão corpo. Né? Isso a gente vê na própria biografia de Francisco de Assis. Só que assim, essa ideia de mortificação, ela vem da teologia paulina, ela vem que Paulo, né, se a gente for situar Paulo, ele é quem vai ao encontro dos gentios e, de certa forma, ao encontro dos gregos. Né? Os gregos estavam vivendo o que eles chamam de novo platonismo, né? Que aí é a mesma questão do próprio dualismo, né? Bem e mal, corpo e alma e tal. Então, o entendimento, o mundo grego, quando se converte, que é um mundo acadêmico permeado da filosofia,
é a partir dele que vai sendo construído todo o processo doutrinal do cristianismo. Então, se a gente pega o próprio Agostinho, que quando vai combater o maniqueísmo, ele já nos escritos da confissão dele, ele comete também o maniqueísmo. E aí ele fala das concupiscências da carne. Né? Não devemos tomar muito cuidado com o corpo, se preocupar com a questão da sese e tal. Então você vê, né? Século IV já se tinha essa grande questão. E aí a gente vai carregando isso ao longo do tempo. A base desse cristianismo primitivo que entra ali na Idade Média, ela é toda platônica, né? Essa compreensão mais, essa nova teologia, digamos assim, vamos situar a mudança, né? A ruptura do platonismo dentro da igreja no pensamento. A gente fala ali de como que o cristianismo ele entende não só a definição de prazer, mas a concepção do prazer, né? Por quê? Porque você vai ter ali uma concepção ora positiva e uma concepção ora negativa da ideia de prazer. Por exemplo, a gente pode trazer ali a concepção positiva dentro daquilo que a gente falava agora há pouco, todo prazer que me remete à esfera espiritual. O prazer espiritual. Então, o prazer de rezar, o prazer que está implícito dentro das práticas religiosas. E na outra perspectiva, você vai ter uma concepção negativa do prazer, que é todo aquele prazer que, de uma forma ou de outra, deteriora aquilo que é a presença espiritual, né, na vida humana, né, na alma, tudo aquilo que de alguma forma deteriora o espírito presente no corpo humano. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso para a gente do ponto de vista teológico. É aquilo que eu falava, a sese espiritual, que é vista dentro da patrística, né, que seria essa primeira construção teológica, ela começa o entendimento de que cristianismo, por exemplo, os primeiros cristãos, qual que era o principal motivo da sese, ou qual que era a causa para se chegar a Deus? Era o martírio. Então, por exemplo, os primeiros cristãos que compreendiam que a vocação deles era um chamado, tinham que ser cristãos, tal. Então, como que eles chegavam a Deus? Vivendo a mesma experiência de Jesus, que era a cruz, que era o martírio. Quando você tem o reconhecimento do cristianismo, a gente, às vezes as pessoas falam, né, o reconhecimento do cristianismo como a religião do Estado. Na verdade, não, né, a gente tem o reconhecimento do cristianismo como uma religião. Né, quando a gente vê o Edito de Milão, de Constantino, o cristianismo é reconhecido como uma religião, então, quer dizer, a perseguição cessa, né, de certa forma. Ali você percebe que a busca espiritual, que era antes o dar a vida, né, por Jesus, como ele deu a vida, né, por nós, ela vai cessando. E a gente fala, peraí, qual é outro processo de radicalidade para se chegar à salvação? Aí a gente começa a ver os monges do deserto, né, as pessoas que saem, deixam essa realidade para viver como eremita, né? Vão para uma caverna, vão para o deserto, tal. Então isso acaba se tornando esses são os santos, né? Então a gente pega os próprios, né? Os padres do deserto são chamados assim por causa disso. Depois você começa a perceber que, por exemplo, no século IV, quando São Bento de Núrcia ele é chamado para iniciar a regra de São Bento no mosteiro em Núrcia, né, no oriente da Itália. Você começa a ver as cidades que crescem ao redor desses mosteiros. Então, os mosteiros viram lugares de busca dessa sese, que está intimamente concentrada com essa questão da negação do prazer, né, do prazer da carne. Né? Então,
no sentido assim, então a comida, bebida, então as renúncias, né? Então o jejum que é enorme. Então essas renúncias elas são intimamente ligadas com uma série espiritual vinculada a essa forma de radicalidade de vida para se chegar à salvação. E aí a gente entra em São Francisco. Por que São Francisco é tão importante aí para isso? Porque São Francisco ele funda uma novidade na igreja que até então não existia, que é um outro tipo de radicalidade. Então, a radicalidade de Francisco é a renúncia de tudo aquilo que me enriquece. Por quê? Porque a igreja está rica, porque os mosteiros começam a ser lugares, formações acadêmicas, bens materiais, tal, 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 tal. Francisco fala, opa, então peraí, eu preciso ver como Cristo, eu preciso ser pobre como ele, né? Preciso acolher os doentes, né? Então começa a ter também essa outra visão. E aquilo que eu falava no início, por que é importante o entendimento da mortificação? Né? O que é mortificação? É matar a carne para viver o espírito. Então aí a gente vê os usos de silício, aí a gente vê o uso, né, a própria roupa de Francisco, que era feita de saco, né, que pinicava doidado e tal. Para quê? Né, por exemplo, quando São Francisco tem a visão, a tentação de ter família, e aí ele constrói os bonequinhos de neve, né, ou pula pelado na neve, ou pula na roseira, como forma de escapar ao pecado. Você vê que está totalmente vinculado a essa questão da luta vista como que o pensamento, ele é um pensamento Deu uma travada, deu uma pausada aqui, mas agora a gente voltou. Então, continuando ali, até que o Adriel se reestabeleça lá, deixa eu procurar ele aqui, mandar o convite de novo para ele. Ele vinha falando sobre a questão da mortificação, e eu queria entrar ali na questão da... Pronto, voltou. voltou, Travou, deu uma travada. Você estava falando do final ali da questão da mortificação com São Francisco, coisa e tal, da carne, mas acho que a gente retoma o pensamento, né? Eu ia dar sequência se você nos reestabelece, mas aí depois a gente passa para o próximo item. Restabelece ali a questão da mortificação. O legal de retomar o pensamento é que você não sabe onde você parou. Você estava falando da questão da mortificação já com São Francisco, a mortificação da carne, do corpo, a questão do silício, a questão ali da própria roupa que Francisco usava. Olha o cabelo como está aqui. São Francisco de Assis, quando ele começa, não só São Francisco, né, mas a igreja da época, da Idade Média, ela tinha muito essa questão da luta contra a carne, né? Porque a carne era lugar de pecado, prazer, obviamente prazer era lugar de pecado e tal.
Depois, só para você resgatar, acho que a Dai fez uma pergunta aí interessante, que depois o pessoal O começou a Fábio, zoar ela para... o E o Fábio Fábio fez também. uma antes, mas Vai aí marcando aí a que a gente gente vai... a gente já parte para as perguntas. Beleza. Então aí São Francisco é um exemplo, né, na verdade. Então, na Idade Média, a gente tem um pensamento que é vinculado ao teocentrismo, né? Então, sempre é esse medo, né? Então, assim, se eu peco, eu não vou para o céu, né? Se eu não faço aquilo que a igreja me pede ou que a vivência cristã me pede, eu não vou para o céu. Então, e uma das formas de ir para o céu é matando a carne, né? Então, assim, nesse sentido da mortificação. Então, o uso do silício, então, os jejuns, o jogar cinza na comida para não sentir o sabor da comida. Então, assim, várias coisas. São Francisco de Assis, depois, como eu falei, no na própria biografia dele, mostra ele pedindo perdão ao irmão corpo por tudo isso que ele fez, né? Que ele poderia ter vivido muito mais tempo e fazer muito mais se ele tivesse harmonia nisso. Mas é interessante a gente centrar agora nesse pensamento. É um teocentrismo, né? O teocentrismo e o medo de que Deus vai castigar, né? Então é um Deus, o pensamento cristão da época é desse Deus castigador, né? Que a igreja, obviamente, como ferramenta de poder, acaba utilizando para quê? Para enriquecimento, né? A gente vê a questão da venda, né, de indulgências e tudo mais que a gente já sabe dentro dessa época, né? E que São Francisco acaba quebrando isso porque ele faz a mudança, né, que é o início da fundação das ordens mendicantes, né, e trabalha com o conceito de que a santificação é um caminho de escolha para viver como Jesus viveu, né, e tal. E aí, É bacana falar pode que falar. nessa época surge o famoso livrinho Imitação de Cristo, que é, que é dado como autor o Thomas Kempis, que ele já, se a gente for ver o início desse livro, ele já fala sobre esse dualismo. Então você vê, já é carregado desse dualismo de corpo e alma, né? A alma é mal, perdão, o corpo é mal e a alma é boa. Então a gente tem que salvar a, a alma. Um dualismo que de alguma forma sempre está presente no discurso religioso, né? Por causa do Sempre com maniqueísmo. ali Deus, exato, Deus, diabo, céu, inferno e assim sucessivamente, né? O bom, o mal, sempre nessa linha. Eu vou tratar só de mais um assunto antes da gente ir para as perguntas, pode ser? Que acho que Beleza. é interessante, pode suscitar mais perguntas e aí a gente já vai para as perguntas. O Mas próximo item. Rogério, desculpa trabalhar, mas vamos Pode chegar à falar. atualidade, de certa forma, porque eu É acho isso que eu ia bacana. falar agora. Ah, tá. O que eu ia trazer agora é para a questão da mercantilização do prazer, que surge ali, né? A ideia do prazer como uma mercadoria, próprio ali já do capitalismo para cá, né? A gênese do capitalismo, já final da Idade Média, começo da Idade Moderna, para os dias de hoje, aonde você tem ali uma questão do prazer muito voltado e muito ligado à questão do ato sexual propriamente dito, que vai acabar desembocando ali, que depois vai cair de novo numa ideia dualista, né, maniqueísta também, de que a não atividade sexual ela te leva para um estágio espiritual maior do que aquele da onde você tem a prática, e aí todas as decorrências que surgem a partir daí. Então eu gostaria que você falasse um pouco também a partir disso pra gente aí, do porquê, né, que de alguma forma estes prazeres desumanizam, né, dentro dessa perspectiva. A gente começa a entender depois, quando na história você tem a fase da passagem do teocentrismo, né, para o antropocentrismo, você começa a perceber que aí não é mais uma busca, não é uma busca diretamente de santificação ou de perfeição para agradar a Deus, né, mas é uma busca de perfeição para agradar o homem, né? Então, ao mesmo tempo que você tinha um radicalismo dentro do teocentrismo, do qual as pessoas matavam a carne achando que santificava, quando você tem essa mudança histórica, né?
antropocentrismo, e a filosofia acaba sendo também culpada, de certa forma, aí, né, Nietzsche e afins, né, a gente vê esse pensamento, ou quando começa a surgir a linha dos pensamentos humanistas, que aí você retira a religião e começa a trabalhar de uma forma racional na coisa e tal, aí você acaba entrando nessa outra polarização, que aí vamos fazer tudo que tem que fazer na carne e tudo ok, né? E aí você começa a ter essa supervalorização do homem. E aí é interessante, porque hoje, por exemplo, quando a gente fala de uma humanização de Deus, né, a teologia ela tem trabalhado com esse conceito, o próprio Leonardo Boff, quando ele fala da questão tão humano assim só poderia ser Deus, a gente consegue compreender que a busca pelo prazer humano, ela não é vinculada somente com o prazer erótico, né? Então, por exemplo, né, a questão das cinzas na comida. Até início do século XX ainda se tinha muitas congregações que olhavam para essa realidade de que eu vou colocar cinzas na comida para não sentir o sabor. Então, sentir sabor é prazeroso. Por quê? Porque era um pecado sentir sabor, sentir prazer, né? E aí a gente começa a ver uma mudança para isso quando a gente começa a olhar novamente agora para o homem, numa SESI. Eu vi até que o Fernando comentou, ele falou assim, que ele é tomista, né? E é legal, é bacana a gente pensar isso, porque Tomás de Aquino trabalha com a questão da graça, né? Então, não é uma elevação do ser humano, não é o homem que se eleva a Deus, mas é Deus que se abaixa ao homem, dando a graça dessa elevação, nesse sentido. E aí a gente começa a ver de uma forma mais humanitária, dentro das teologias mais atuais, né? A teologia do povo, que nasce na América Latina, e depois a teologia da libertação, que fica mais famosa no Brasil, de um olhar antropocêntrico, né? Do olhar de um homem que, quando se humaniza, ele se aproxima de Deus, né? E aí é bacana. Quando a gente vê toda a desconfiguração humana, que é essa venda do prazer, do capitalismo, de um olhar de que, né, compre, coma, vista, quando a gente vê essa imposição de prazeres, aí a gente consegue entender que aí está um grande erro e um grande pecado, né? Então, como compreender o prazer como uma graça de Deus, no sentido de uma humanização maior, de que eu posso curtir os meus filhos, de que eu posso curtir minha esposa, meu namorado, minha namorada, de que eu posso comer bem, de que eu posso ir lá tomar um sorvete da hora né, sentir o sabor e apreciar, do que de um erro, de uma imposição disso, né? É simplesmente pelo equilíbrio. O processo de equilíbrio, não só na tradição cristã, mas outras tradições religiosas, sempre foi a ferramenta de discernimento para entender o que é bom e o que é ruim. Então, por isso que a gente acaba saindo da ideia, por exemplo, maniqueísta, agostiniana, platônica, e aí recai de novo ali na perspectiva aristotélica tomista do equilíbrio, de que você tem que buscar o caminho do meio, o caminho das virtudes, e não o vício exagerado, seja para o prazer extremo, ou seja para a negação do prazer, né? E aí a gente tem toda a retomada ali da filosofia aristotélica novamente. Eu sou agostiniano, né? Não, mas brincadeira à parte, né? Porque existe essa briga, né? Até para o pessoal entender, existe essa briga entre a área filosófica e teológica nesse sentido, porque é uma divisão, sim, né? A gente fala da teologia agostiniana e da teologia tomista, né? De São Tomás de Aquino. Mas é uma harmonia entre as duas, porque Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, depois ele vai combater o maniqueísmo, mesmo ele entrando dentro dessa estrutura. Então, não estamos negando Agostinho, né? Porque, pelo amor de Deus, né? E nem sobrepondo Tomás de Aquino sobre Agostinho. Agostinho é importantíssimo teólogo para a construção até mesmo do pensamento tomista, né? Mas é legal entender essa questão da graça, né, que Tomás de Aquino traz, e que é visto em Santo Agostinho como também uma manifestação de Deus, né? Quando ele cria o poema do Tarde Te Amei, né, quando a gente fala Tarde Te Amei, beleza antiga e sempre nova, né? Esse que procurava fora e estava dentro. Essa ideia
de que a busca e a procura de Deus está no homem encontrar o sentido de si, é maravilhosa. É uma ideia de compreender que, da própria teologia do prazer, né? Esse nome é novo, né? Foi dado por um doutor de teologia que dá aula, me fugiu o nome dele, né? Tava lendo agora no computador. Ele que escreveu um dos livros distribuído pela Paulus, né? Sobre a teologia do prazer, que é a capa O José. da Isso, é o José Lisboa. É isso, José Lisboa. José Lisboa Moreira de Oliveira, o livro é do José Lisboa Moreira de Oliveira, com a Ana Márcia Guilhermina de Jesus. Isso, a Ana Márcia é uma psicóloga da Universidade de Brasília, e o José é um teólogo formado pela Universidade Gregoriana, né, doutor na Universidade Gregoriana. E eles vão trabalhar com esse sentido. Aí eu entro na pergunta que você fez em relação ao prazer sexual. Eles vão trabalhar propriamente um pouquinho dessa questão. Em relação ao prazer sexual, a igreja sempre trabalhou com a ideia de que a relação sexual ela é procriativa, né? Então, isso, de certa forma, principalmente para os casais, para os casados, nas formações de curso de noivos e afins, ela é mal vista, né? Nesse sentido. Por quê? Porque se a gente trabalha falando que o sexo, né, a relação sexual entre casais, ela é procriativa e a gente retira todo o prazer disso, a gente não vai falar sobre a unidade do corpo, né? De que ceder o meu corpo ao outro é um sinal de gratuidade e amor, quando eu permito com que o outro faça de maneira consensual, obviamente, né? Do meu corpo um prazer para ele. Tem um texto de um teólogo do início do século XX, um teólogo chamado é um teólogo alemão. Ele viveu na Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi morto, é um teólogo luterano, e ele escreveu uma homilia dentro da cadeia para o casamento da irmã dele, e que ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre essa questão da união esponsal e tal. E aí a gente começa a entender o que é a relação sexual dentro de uma relação matrimonial, ou nesse sentido da entrega, da entrega de uma pessoa para outra, né? E hoje cada vez hoje cada vez mais a gente tem ali uma questão que é muito discutida e a própria questão, por exemplo, do matrimônio dos sacerdotes, né? Rogério, latinos, desculpa atrapalhar você. O Evandro colocou aqui, é isso mesmo. É o Bonhoeffer, é o famoso Bonhoeffer, né? Ele tem quem quiser assistir, tem um filme dele liberado no YouTube. Muito bem. Continua. Não, eu ia falar dessa questão, que hoje há também toda uma discussão ali dentro dessa relação esponsal, na própria questão ali do matrimônio para os sacerdotes, principalmente dos ritos latinos, né, dentro da igreja, que uma linha cristã mais ligada, por exemplo, ao luteranismo, ao calvinismo, coisa e tal, vai bater, mas tem a parte também dos ritos não latinos e também da igreja ortodoxa, cristã ortodoxa, que já entende ali de uma maneira diferente. Bom, vamos passar então para as perguntas. Eu vou resgatar a pergunta do Fábio. Eu tenho algumas anotadas aqui. Eu vou resgatar a pergunta do Fábio. Em linhas gerais, ele pergunta lá no começo por que a Igreja Católica, a Igreja do Ocidente, pode ser apelidada, digamos assim, como Igreja da Tristeza, e a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, muitas vezes como a Igreja da Alegria. Se isso tem a ver também com a forma como que são retratadas imagens, e aí ícones e tudo mais, né? Pois, na pergunta dele, né,
a Igreja do Ocidente, o cristianismo ocidental, ele vai sempre colocar a figura máxima do seu Deus, que seria Jesus encarnado, sempre em situação de sofrimento, na cruz, sangrando, entre outras coisas. A gente pode fazer essa relação, igreja de tristeza e igreja de alegria, Adriel? Assim, é interessante porque a tradição latina, e quando eu falo latina, entenda-se como Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma tradição missionária, né? As igrejas orientais não, né? As igrejas orientais ela não teve um crescimento. Mas assim, quando eu digo missionária, entenda que a tradição latina ela teve vínculo com o Estado, né? Então, por isso que cresce. Então, o Ocidente ele é evangelizado, ele é vivido, né, de certa forma, pela Igreja Latina, é muito mais conhecida. Com isso, o que acaba se vinculando também por causa dessa questão da mortificação, né, de uma busca de santificação pela dor e sofrimento, as imagens acabam sendo vinculadas a isso. Trazendo, por exemplo, uma das maiores devoções brasileiras é do Bom Jesus dos Passos, né? Então, por quê? Porque é mais fácil você vincular o sofrimento do povo ou condicionar o povo à realidade de sofrimento, fazendo com que a realidade religiosa também se configure a essa realidade dele. Então, por que é muito mais fácil, não diria assim, se aproximar enquanto religião dos povos que sofrem com o Jesus sofredor, né? Porque se tornam igual a eles. Então tem muito disso dentro do processo. As igrejas orientais, elas têm uma tradição muito mais forte, porque elas são muito mais celebrativas, né? Então, por que são mais alegres? Porque elas trazem, elas não, de certa forma, não trouxeram uma influência romana, para se dizer. Então, ela tem uma influência muito mais do judaísmo, das festas, do uso de incenso, né? Então, aquelas cores, né? A iconografia, ela é sempre bonita, brilhante, também por causa disso. Né? Também por causa dessa questão da cultura oriental, né? A cultura bizantina, que era muito mais forte nesse sentido das cores. E existe todo um rito também para a construção do ícone, né? Que a gente pode abordar aí depois numa outra live, podemos a própria questão da teologia proposta ali dentro da construção, né? Da escrita do ícone, porque o ícone ele é entendido dentro da tradição ortodoxa como uma escrita, né? É como se você estivesse lendo. Então, por isso que se fala que você lê o ícone, né? O ícone ele não é só uma obra de arte, né? Ele está para além da obra de arte. Ele revela, né, aquilo que é a palavra, aquilo que é o ensinamento por trás daquele ícone. Então, ele não pode ser utilizado. Você não pode utilizar na construção do ícone qualquer cor, né? Existe uma teologia da cor também presente ali na construção do ícone. Seria um tema bem interessante também para uma próxima live, né? Muito bem. Eu acho tem uma outra. O Fernando perguntou aqui, eu acho que até para a gente não sair do contexto, que o Fernando perguntou sobre a questão do sofrimento, né? E já vinculando também, tem uma outra pergunta aqui, que ele fala da questão, né, quando fazer o povo achar que sofrer e santificar é uma ideologia de dominação. Existe sim uma ferramenta, obviamente a religião, todas as religiões, como Michel Foucault já traz, né, ela tem uma dominação, ela tem um poder pastoral, né, ela tem um poder de domínio. Isso é muito claro, né, não adianta embelezar e falar que no cristianismo isso não existe, ou que a questão de criar vínculo nesse sentido não exista. Agora, a gente também precisa entender que a aproximação com o povo que sofre, utilizando de ícones de sofrimento, ele é uma aproximação de assimilação, né? Como foi o caso de São Domingos de Gusmão, quando começou a evangelizar os mais pobres, né, os iletrados, ou aqueles que não sabiam ler, criou o rosário, né? Então, o rosário nada mais é do que, para aqueles que sabiam ler, rezavam 150 salmos, né, e para aqueles que não sabiam ler, rezava o rosário. Então, 150 Ave Marias. O rosário é 150 Ave Marias.
né? Então é nesse sentido. Antes da introdução dos mistérios luminosos, porque aí o rosário passou a ser 200 aí Ave depois foi Maria. 200, né? Mas lembrando que os mistérios luminosos, ele foi de um ano, né? Do ano mariano. Então ele é Sim. facultativo. Muito bem. Mas aí Então, eu acho que é bem isso. fica opcional. Fica opcional a reza ou não destas 50 Ave Marias a mais. Vamos responder, então, as questões da Daiane, que senão ela vai ficar bem chateada. Ela fez ali algumas questões, porque ela fez uma pesquisa bastante aprofundada sobre o tema, né? Ela, lá atrás, ela fez uma enxurrada de perguntas, eu anotei algumas aqui e vou tentar relacionar com a mais próxima dela, que foi uma das últimas aí que ela fez. Lá atrás ela pergunta se as ações elas podem ser colocadas como antítese ali do prazer e como que a gente pode resgatar ali de alguma forma a ideia do prazer relacionando ali com esperança e memória. Era mais ou menos, era alguma coisa nesse sentido que ela escrevia lá atrás. E mais para frente ela perguntou se o prazer é medida, pode ser considerado medida ou regra para um julgamento moral. Essa aí já entra ali na linha da ética, essa já é mais, digamos assim, acho que é mais fácil de responder. Você tenta ou eu tento? Vamos junto. Não, vamos junto. Mas assim, eu queria só lembrar do teólogo que eu citei, o Dietrich Bonhoeffer, né, como é falado. Ele tem um livro sobre ética em que ele fala disso, né? Ele não fala propriamente do prazer, mas ele fala, por exemplo, do uso da mentira para que se salve vidas. Ele fala assim, se a mentira pode ser utilizada como um processo para salvar a vida. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, eu tô com judeus em casa, um nazista bate na minha porta e eu falo, não existe judeus aqui. Eu estou mentindo, né? Mas essa mentira, ela vai ser utilizada para... a mentira, enquanto ética, é um mal, né? Vai ser utilizada, mas ela vai ser utilizada num contexto em que eu estou salvando vidas. Então, eu preciso entender esse processo. Só vou ligar meu celular aqui na tomada, senão vai acabar a bateria. O prazer, quando a gente pensa na realidade de prazer, por exemplo, a gente tem que pensar daquela mesma forma que eu falei. Se o prazer é utilizado como uma realidade desenfreada, né, não é utilizado de uma maneira harmônica, a gente pode dizer né, quando a gente for falar de pecados capitais, por exemplo, se eu eu vou comer uma carne, eu vou comer um prato de comida, e aí eu sinto prazer nessa comida, mas esse prazer não é um prazer doentio, do qual eu vou comer 3, 4, 5, 6 pratos, né, que aí se torna uma gula, né, se torna um prazer desenfreado, aí sim eu posso pensar no prazer como uma medida, como uma regra nesse sentido, mas não uma regra de obediência, né? Mas é uma regra da própria harmonia. Tudo aquilo que a gente faz na vida que não é harmônico, ele se torna um mal. Comer demais, beber água demais, correr demais. Né? E o prazer também, né? O prazer não fica fora disso. Dessas... Pode falar, desculpa. Quando ele se torna um vício, né? Quando a gente pensa em vício e virtude, ou questão... a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque ele pode se tornar um mal. Era isso que eu ia falar. Porque dentro dessa linha, por exemplo, do prazer como um julgamento moral, você tem toda a corrente utilitarista, consequencialista, que vai entrar dentro dessa perspectiva, né? Que vai dizer ali um tanto quanto que para você fazer um juízo correto da ação que você tem que tomar, você tem que analisar aquilo que será o resultado dessa ação que vai te gerar um maior prazer. Eu lembro que tem até o Bentham, se eu não me engano, o John Stuart Mill, ali. O Foucault depois vai trabalhar bastante também a ideia do panóptico do Bentham,
né, na microfísica do poder dele. Mas tanto o Bentham como o Stuart Mill, eles vão trabalhar essa questão de que existem prazeres superiores, prazeres inferiores. Você tem que avaliar muito bem aquilo que é a consequência da ação para ver se ela deve ou não ser tomada dentro dessa característica. E isso me parece muito posto ali dentro daquilo que entra um pouco na nossa memória coletiva, digamos assim, do quadradinho em inglês, do certinho, sabe? Da tentativa de tabelar as coisas para que você incorra em menos erro possível. Se é que dentro dessa perspectiva a gente pode falar em erro, né? Dentro da minha perspectiva. E aí, só para retomar aquilo que a Dai falou lá atrás, na questão da esperança, o Nietzsche vai de alguma forma depois falar assim que a esperança é o grande mal, né? Não com essas palavras, mas a esperança é o grande mal da humanidade, né? Por quê? Em grandes linhas. Porque o ato de esperar, ele nunca acaba dentro dessa perspectiva. Se a gente, né, as pessoas que vivem na esperança, por isso que a filosofia do Nietzsche, ela também entra ali dentro de uma questão, acaba entrando ali dentro de uma questão nihilista, vazia, né, que alguns o colocam, porque dentro dessa perspectiva, o ato de esperar, ele se encerra quando você encontra aquilo que você estava esperando, ou fim. E aí você tem, a partir daí, o nada, né, dentro dessa lógica. E a perspectiva cristã de esperança é o oposto disso, né? E o prazer dentro da cristandade, ele está na esperança, se você for parar para analisar. Por isso que é o oposto. Porque tanto que a esperança acaba sendo uma virtude teologal, né? Queria que você falasse um pouquinho também disso pra gente. O Fernando, só antes de você falar, o Fernando falou, a gente tem mais alguns minutos. Epicurista. Mais 5 minutinhos para você, Adriel. Tá, cortou aqui, eu não escutei a sua fala anterior aqui. Não, o Fernando colocou que o Epicuro já falava dessa questão do prazer. Sim, sim. Essa filosofia mais próxima de nós, ela bebe na base epicurista. E aí a gente tem mais 5 minutinhos. É aquilo que a gente falava antes, né? A filosofia, o início da filosofia, ela tem uma grande influência dentro desse processo do próprio cristianismo em relação à compreensão do prazer, da alegria e vida plena, tal. Eu acho que vale a pena, talvez, a gente falar que, assim, o prazer, ele não é um mal em si, né? O mesmo sofrimento, né? Então, que a gente não pode descartar que na vida há sofrimento, né? Senão a gente vive no mundo das maravilhas, né? Existe sofrimento. Agora, a questão é a busca do sofrimento como um processo de santificação, né? Eu não preciso buscar o sofrimento, né? Isso é mórbido, né? Então a pessoa busca o sofrimento como razão de vida para a salvação. Não, o sofrimento vai ter, né? Olha a gente aí nessa pandemia maluca aí que está acontecendo, né? E assim, o prazer, ele está na vida, né? Ele está na compreensão e contemplação daquilo que a gente vive, né? O prazer, ele está vinculado intimamente com o sentido de viver, né? Então eu tenho prazer à vida, né? Como as próprias doenças psicológicas que a gente vê por aí, né? A própria depressão. Existe uma ausência de prazer, né? Seja ela química ou seja ela por fatores X, né? Não sou da área para falar, mas a gente vê tudo isso, né? E outra, se o prazer fosse um erro ou um pecado em si, né, por que ele produziria no nosso corpo hormônios essenciais para a nossa vida, né? Endorfina, né, serotonina e afins, né?
Porque a gente sabe, o prazer gera no nosso corpo algumas enzimas que são responsáveis para tirar a dor, por exemplo. Né? Comer um chocolate 70%, ele gera serotonina no nosso corpo, né? Que vai eliminar a dor, por exemplo. É um prazer. Dor que é sofrimento. Dor que é sofrimento. Muito bem. Tem uma última pergunta aqui, essa eu deixo para você, que é a do Fábio. Ele pergunta se o Moro pode ser considerado um novo Torquemada. Eu acho que a gente precisa de uma outra Ô, live Fábio, para falar sobre todas as questões políticas. Né? Relacionadas a isso. Bom, o Fábio, a gente conversa e a gente responde isso numa outra live. Né? O Moro pode ser considerado um novo Torquemada. Bom, meu querido, são coisas que acontecem na live, né? A galera vai mandando as perguntas aqui, a gente prazer por bizarrice dos Estados Unidos, não vai dar mais tempo, talvez seja uma tema para uma outra live. Mas é isso. Adriel, muito bom de novo falar com você sobre esse tema que surgiu a roda de uma fogueira. Agradeço enormemente sua disponibilidade, sua generosidade em estar sempre conosco aqui do Teoria Central, pelas sugestões também que você nos mandou ali por mensagem. Pode ter certeza que logo, logo a gente já vai estar falando de muitas delas. Deixa o seu abraço aí para a galera. Eu que agradeço. Eu que agradeço a participação. Valeu, gente, Fernandão, Dai, a galera aí que perguntou, Fábio. Eu acho que é uma oportunidade bacana para a gente poder, nesse tempo de pandemia, conversar, partilhar, gerar conhecimento. A gente pode fazer uma parte 2 disso, porque eu sei que tem muita coisa ainda que a gente não conseguiu falar, partilhar aí com a turma também, né, responder as perguntas também. Eu acho que vale a pena. A Dai me lembrou aqui uma coisa interessante, né? O Rogério, na outra live sobre punk, ele me colocou emo na arte, né? Então, dessa vez você acertou, né? Dessa vez a arte foi legal. Mas agradeço, valeu, obrigado pelo convite, né? Pelo tempo, obrigado pessoal que assistiu, pessoal que passou, né? Que deu um oi e foi. Mas vale a pena, acho que, né? Conte comigo porque vocês precisarem do Teoria Central, né, de outros temas. Minha área está voltada à área de religiosa, mas também a gente pode falar, né, de tantas questões. E convido a vocês amanhã, né? Amanhã tem uma live falando sobre Jesus revolucionário, né? Quase, né? Ou não, né? Não quase, sei. Amanhã. Amanhã a gente vai descobrir se era ou não. Fica o nosso convite aqui para todos vocês amanhã no Insta do Teoria Central. Evandro, Cantaria e eu estaremos juntos nesta live, né? Às quartas e sábados, as lives com o pessoal do Teoria Central. E nos outros dias da semana, de acordo com a disponibilidade dos convidados, começaremos a fazer lives com os convidados sobre vários temas. E essa foi a primeira, então nosso muito obrigado a você, Adriel, pela disponibilidade e generosidade. Amanhã, às 18 horas, aqui no Teoria Central, a gente vai falar sobre cristianismo e pensamento revolucionário. Em outras palavras, a pergunta para amanhã é: o cristianismo, ele é progressista ou ele é conservador? Fique em casa, mas fica com a gente. Até mais. Obrigado, Adriel. Abraço, abraço nas suas meninas aí. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.